O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. Hoje tenho comigo dois representantes de um movimento de cidadãos para cidadãos, de famílias e para a família. Definem-se como um movimento apartidário e da sociedade civil e também como um grupo de famílias que se juntou para tentar dar mais dignidade ao início de vida dos bebês. Tenho hoje comigo no Código Parental, em representação da Iniciativa Legislativa de Cidadãos por uma licença de 6 meses, a Beatriz Vasconcelos Freitas, autora do livro Método Montessori, Educar na Liberdade, mais conhecida nas redes sociais como Bia Bond. E também o Nuno Hipólito, que é pai de 2, médico e consultor internacional de lactação. Bem-vindos ao Código Parental. Obrigada, Marta. Obrigado. Beatriz e Nuno, neste podcast com os meus convidados, estamos a criar oficialmente o Código Parental, em que cada um contribui com uma norma obrigatória. Se pudessem incluir uma norma obrigatória no Código Parental, qual é que seria? Beatriz, começamos por ti? Ora, aquela que nós estamos a tentar mesmo introduzir serão 6 meses de licença parental pagos a 100%. Nós não queríamos só isso, obviamente, mas temos que começar step by step, não é? Passinhos de bebé, como se diz em português. E seria essa, pelo menos a minha grande esperança de introduzir no Código Parental. Idealmente seriam uns 3 anos de vida à escolha de cada família, mas tendo a realidade que temos, começamos pelos 6 meses. Beatriz, e se fossem os teus filhos incluir uma norma obrigatória, qual é que achas que seria? Olha, isso é difícil porque eu tenho 3 em 3 idades diferentes, portanto vou dizer para os adolescentes, se calhar ter mais tempo com os amigos, sair, não é? Portanto, com os amigos. Para a criança, se calhar ter mais tempo a brincar fora de portas. E para o bebê, mamar toda a hora. Aqui em off estava aqui a comentar também que o meu mais novo tem a idade do teu mais novo e que seria também certamente essa a norma que ele incluiria. Nuno, e tu? Qual é que, se pudesse incluir uma norma obrigatória no Código Parental, qual é que seria? Bem, concordo aqui com a Beatriz e puxando aqui um bocadinho também a amamentação, acho que a norma seria a amamentação exclusiva de todas as crianças até aos pelo menos 6 meses de vida. Ainda é uma realidade que não está particularmente instituída na nossa sociedade e nas sociedades ocidentais e que tem um grande impacto na saúde da nossa sociedade. Portanto, para mim essa seria a norma obrigatória. Sim. Concordo, acho que eram normas super importantes a incluir. E se fossem os teus filhos, Nuno, o que é que achas que eles incluiriam? Eu estou convencido, espero não estar enganado, que a norma dos meus filhos seria terem mais tempo com o pai e com a mãe, com a família, porque novamente na nossa realidade e com os nossos trabalhos e com a azáfama do nosso dia-a-dia, nós acabamos por passar menos tempo do que aquilo que seria expectável para as crianças. Eu acho que aquilo que as crianças verdadeiramente querem é passar mais tempo com os pais e com as mães. Sem dúvida. Antes só de avançarmos aqui para o tema da iniciativa legislativa, convinha apenas clarificar que, com a não aprovação da moção de confiança apresentada pelo Governo da AD e a consequente dissolução da Assembleia da República pelo Presidente, fez com que esta iniciativa legislativa, que tinha sido aprovada na Generalidade a 27 de setembro, caducasse. Ou seja, ficou sem efeito e, por isso, não será para breve a alteração à duração da licença. E, portanto, também esclarecer que, atualmente, o tempo máximo que uma mãe consegue ficar de licença, sem qualquer perda de rendimento, são os 120 dias, ou seja, mais ou menos 4 meses. E mesmo com quebra de rendimento, o máximo tempo que uma mãe consegue ficar de licença são mais ou menos 5 meses, são os 150 dias, pagos a 80%, se não for uma licença partilhada, ou a 83%, se for uma licença partilhada. E lá está, fica muito aquém para atingirmos aqui a meta do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses. E como às vezes costumo dizer aqui, a licença não é para os pais, é para os bebés, não é? Ou seja, também é para promover aqui o bom desenvolvimento e um bom desenvolvimento também de saúde, não só saúde mental, mas também saúde física dos nossos bebés, que era tão importante que esta iniciativa fosse aprovada e entrasse em vigor. Mas voltando agora sim ao tema da iniciativa legislativa, assim informalmente chamamos aqui a lei Carina Pereira. Querem-nos explicar
o porquê daqui haver este nome informal e como é que surgiu esta iniciativa? Então, a Karina foi uma mãe que, ao deparar-se com essa situação de não conseguir estar o tempo necessário para estabelecer a sua amamentação exclusiva durante os 6 meses, pensou realmente como é que poderia alterar esta lei. Começou com uma petição que foi à Assembleia da República e foi votada contra, e depois, na Assembleia da República, foi-lhe recomendado que entregasse então esta iniciativa legislativa dos cidadãos. Entregou, juntamente com outros profissionais de saúde e outras famílias, que fazem parte exatamente dessa comissão representativa, foi recolhendo assinaturas e no meio deste processo a Karina acaba por falecer vítima de uma doença prolongada. Acontece que com a morte da Karina, nós, a comissão representativa, teve a necessidade de recuperar as assinaturas e todas as burocracias que estavam no computador, e com a pandemia Covid todo o processo atrasou, porque tudo estava preocupado em combater o vírus, não com as licenças de parentalidade. Acontece que depois deste processo nós entregamos a lei, que já tínhamos reunido as assinaturas necessárias, entregamos a lei foi aprovada na Generalidade, como já disseste, e uma forma de homenagearmos o trabalho que foi quase todo feito pela Karina, a título voluntário. Nós, na comissão, estamos completamente em pro bono nesta causa, convém referir isso também. Decidimos homenageá-la e dar-lhe o nome da Lei Karina. Foi assim que surgiu esta iniciativa. Obrigada. E quais é que são então aqui as bases, os motivos que estão na base, salvo a redundância, desta proposta? Ou seja, é a promoção da amamentação exclusiva até aos 6 meses, mas não só, certo? Sim, eu há pouco, quando estava a falar dos 6 meses de amamentação exclusiva, isto tem um motivo científico e não é propriamente uma novidade que a recomendação da Organização Mundial de Saúde são os 6 meses de amamentação exclusiva. Portanto, do ponto de vista de saúde, não faz qualquer tipo de sentido nós temos uma recomendação sólida internacional da Organização Mundial de Saúde que nos aponta para os 6 meses e deve ser exclusivo. E temos depois uma licença parental muito mais curta do que isso e que não permite que as famílias consigam cumprir com este objetivo da Organização Mundial de Saúde. Portanto, nós aqui no fundo estamos a começar a pedir o mínimo, que é os 6 meses, para que pelo menos esta recomendação seja tida em conta e que as famílias consigam aumentar os seus filhos em exclusivo até aos 6 meses, porque nós sabemos que isso tem inúmeras consequências, inúmeros benefícios para as famílias, para as crianças e para as mulheres, também a nível da saúde mental. Há inúmeros benefícios a ter em consideração. Sim, lá está. Como estava aqui a dizer no início, o máximo tempo atualmente possível para uma mãe de licença inicial, não considerando aqui depois as licenças complementares que existem, é de 5 meses e, portanto, acabará sempre, ou a mãe coloca férias, não é? Ou recorre a outro tipo de licença, ou então regressar ao trabalho e tentar manter aqui um mês de amamentação exclusiva pode às vezes ser desafiante. E eu, como mãe do meu filho mais velho, tive essa dificuldade e acabei por não conseguir manter a amamentação exclusiva, porque ainda por cima, como advogada, nós não temos licenças de parentalidade, portanto tive que regressar ao trabalho. Tinha ele 4 meses e pronto, se soubesse o que sei hoje, faria as coisas de forma diferente, mas a verdade é que essa conciliação de manter a amamentação e o regresso ao trabalho é um grande desafio para a maioria das mulheres. Mas estás a descrever a realidade, não é portuguesa? A nossa realidade é essa. As pessoas, ou pelo tipo de profissão que têm, ou pelas realidades que têm nos seus locais de trabalho, geralmente não permite que consigam manter a amamentação em exclusivo dos seus filhos. A maior parte das empresas portuguesas não tem um local onde as mulheres possam fazer extração de leite, não promove a que isto aconteça. Eu sei que há algumas empresas portuguesas que já promovem e que já têm locais para que as suas colaboradores, funcionárias, possam fazer a recolha de leite humano. Isso é ótimo, mas o próprio Estado não promove que isso aconteça. É residual, são É residual. meia dúzia de empresas que têm essas salas de Eu amamentação. conheço realidades de hospitais cujos hospitais são hospitais amigos dos bebés, cujos recursos humanos depois pedem declarações todos os meses dos funcionários. Portanto, os próprios locais onde nós devíamos ter particular atenção
à amamentação e estão abertos a isso, depois também dificultamos muito a que as pessoas, efetivamente, as mulheres, efetivamente, consigam amamentar os seus filhos. E, portanto, isto é o mínimo, esta nossa luta é o mínimo. E por acaso no diploma, na iniciativa anterior, a que foi aprovada na Generalidade, por acaso fui ver a exposição de motivos e estava lá muito claro, mesmo para quem não é da área, esta necessidade, não é, de cumprir a recomendação da Organização Mundial de Saúde da amamentação exclusiva até os 6 meses. E qual é que é aqui o ponto de situação atual do diploma legislativo? Ou seja, foi aprovado na Generalidade em setembro, depois, com a dissolução da Assembleia da República, isto caducou. Quais são os próximos passos necessários? É voltar à estaca zero? Voltar a fazer tudo de nós novo? já estamos na estaca zero, não é? Portanto, nós redigimos novamente a lei. Claro que fomos aproveitar muita coisa daquilo que já estava escrito, alterámos algumas coisas para ser mais atuais, as denominações legais, nomeadamente, e também a questão do pai. Ou seja, nesta nova lei vamos dar mais tempo exclusivo para o pai, mais tempo exclusivo para a mãe e aumentar até aos 6 meses pagos a 100%. Depois a questão da partilha tem muitas percentagens que assim de cor não sei. Sim. Em termos de nota justificativa, que era aquilo que estavas a falar, já acrescentámos também novos dados mais recentes, nomeadamente da DGS, que também recomenda o aleitamento materno até aos 6 meses, tal como a OMS. Portanto, já incluímos também essas referências e também uma referência de um estudo de equidade, de género, que fomos na antiga lei muito acusados de não promovermos a partilha, não é? Da lei, portanto, não ter a partilha efetiva na lei. Mas nós achamos que isso é um fator que não põe em causa nada daquilo que nós escrevemos, não é? Porque o pai efetivamente não consegue amamentar um bebê, não é? Certo. Biologicamente não consegue. Claro que pode. A importância do pai é muita, não é? Quer dizer, o papel da presença do pai é extremamente importante, até para a mãe que amamenta. Ter um suporte Sim, sim. do homem, não é? É muito importante, do homem ou da companheira, é muito importante. Agora, no que diz respeito às famílias monoparentais, a famílias que, por uma casualidade, ficam sem o outro progenitor, esses bebés não podem ficar prejudicados. Sim, é verdade. E hoje em dia isso não acontece, ou seja, a licença tem uma duração de 120 ou 150 dias, mais 30 dias de acréscimo se houver partilha, mas lá está, o tempo máximo vão ser os 180 dias, mas com partilha, ou seja, em que o máximo tempo que a mãe consegue ficar são 150 dias e depois o pai mais 30 eventualmente. Digo aqui a mãe os 150 porque lá está, por razões de cuidados ao bebê, questões biológicas, da própria amamentação, na esmagadora maioria dos casos, acabam por ser as mulheres a ficar com a maioria da duração da licença. Mas lá está, uma família monoparental, até estas novas formas de organização de família que vamos vendo, como por exemplo mães de produção independente, aquele bebê, se não fosse de produção independente, iria conseguir ter 180 dias de licença. Certo. Teoricamente, não é? Sim. E aqui não é? E neste novo diploma vai estar consagrado? Já estava consagrado no anterior, ou seja, nós vamos, após as licenças exclusivas do pai e da mãe, vamos dar novamente liberdade às famílias para escolherem quem é que fica e em que moldes é que fica. Porque nós achamos que tem que ser a família a dar temos que dar a liberdade às famílias. Nenhuma regra impositiva funciona. Certo. Portanto, se nós dermos liberdade às pessoas de se autoafirmarem e disserem eu quero ficar com o meu bebê ou não, não é? Conseguimos ter mais famílias felizes, não é? Porque a escolha parte do próprio. Além disso, há uma coisa que com 100% que muitas pessoas também nos sugeriram baixarmos a percentagem para ser aprovado mais depressa. Sim. Nós dissemos logo que não, que era inegociável os 100%, porque é uma questão de justiça social. Uma pessoa que ganha um ordenado mínimo, perder 10% ou 13% do seu vencimento é brutal. Enquanto uma pessoa que ganha 5.000 euros, quem me dera, não é? Quem ganha 5.000 euros pode perder 10%, que não é nada. Certo. Não é? Face à conjuntura nacional. Portanto, 100% é o mínimo dos mínimos para dar condições a uma família nova que está a contribuir para um futuro, porque o bebê é o futuro. Portanto, a nossa medida, além de promover o aleitamento materno, ou tem essa base, não é? O aleitamento materno, promove também uma justiça social para todas as famílias, ou seja, todo o bebê que nasce em Portugal consegue estar 6 meses com o seu principal cuidador ou cuidadora. Porque também nos dizem muitas vezes que
E se o pai quiser tirar a licença, pode. Depois da licença exclusiva da mãe, pode ser o pai a usufruir dessa licença. Se for para a família, o indicado pode. Agora, nós sabemos que o bebê conhece há 9 meses uma realidade, que é a mãe, não é? O cheiro da mãe, a voz da mãe, e é natural que a própria mãe não se sinta biologicamente apta para se desapegar daquele bebê que foi seu durante 9 meses, não é? Mas isso o Nuno fala melhor que eu. E aqui, portanto, há aqui algumas alterações na redação da lei, não é? Face à anterior, mas a nível de ponto de situação, como é que estamos? Portanto, a anterior caducou, vão ser precisas agora as recolhas de novas assinaturas. Já estamos a recolher assinaturas. Podem consultar o nosso site, que através do link por 6 meses licença.pt tem lá um botão gigante que não vê, só clicar e podem assinar a nossa nova lei. Bom, mas vai ser então agora necessário, ou seja, faltou à estaca zero, não é? Recolher novas assinaturas, depois das assinaturas estarem validadas, dar entrada na Assembleia da República. Tem ideia qual é que será o timing, mesmo a correr bem, se isto for aprovado, quando é que poderá entrar em vigor? Nós precisamos no mínimo, para uma iniciativa legislativa cidadão, precisamos no mínimo de 20 mil assinaturas. Acreditamos que vamos ultrapassar largamente esse número e não queremos entregar até atingirmos pelo menos umas 40 mil, 50 mil assinaturas. Para o Estado perceber que realmente isto é uma vontade dos cidadãos e que se nós estamos numa democracia, e podem usar esta chave depois para dizer que foi eu que disse, se estamos numa democracia, se uma iniciativa legislativa do cidadão não passa com 50 mil assinaturas, certo, o que é que os deputados estão lá a fazer? Porque há deputados lá que estão no Parlamento que não foram eleitos por 50 mil eleitores. Portanto, 50 mil assinaturas, se não têm um peso para deixarem passar uma lei, nós estamos mesmo numa crise política gravíssima. Portanto, vamos dar entrada, que queremos nos próximos meses dar entrada, de preferência nos primeiros meses da legislatura, porque tem-se vindo a aparecer algumas notícias, não é? De que em campanha eleitoral os partidos querem aumentar licenças. certo. Portanto, isto é uma iniciativa de cidadãos apartidários, cada um de nós tem as suas ideologias políticas, obviamente, mas somos um movimento totalmente apartidário e, portanto, isto é uma luta dos cidadãos e das famílias. Não é uma luta de um partido A, B, C, D ou E. Portanto, isto vai entrar nos primeiros meses, esperemos nós, nos primeiros meses da legislatura, nas primeiras semanas da legislatura, para que possa ser aprovado até ao final deste ano. Se tudo correr bem. Sim. E se houver disponibilidade política para isso. Sim, sim. Porque também se notou aqui, depois da aprovação na generalidade, notou-se aqui alguma falta de vontade política de andar com isto para a frente na Comissão de Especialidade, não foi? É assim, há uma palavra que tem sido bloqueada pelo Instagram algumas vezes nos comentários das notícias, que é palhaçada. E é a palavra que eu gostava de realçar aqui. Realmente foi uma palhaçada. Porque ouviu-se muita gente na Comissão de Especialidade, algumas pessoas que acho que deviam ter sido ouvidas, mas não se ouviram muita gente da parte da saúde mental, da saúde física, organismos de saúde apolíticos, sobretudo. Ouviu-se alguns organismos de saúde, mas que são nomeados politicamente, portanto isso para mim não tem grande relevância cívica. Agora, deviam explorar mais a questão, primeiro, daquilo que realmente a sociedade quer, que é isto, nós vemos pelas interações, nós tivemos mais de 3 milhões e meio de visualizações em 2 meses que temos Instagram. Portanto, é efetivamente algo que as pessoas querem muito, as famílias querem muito. E também, claro, a questão de ser efetivamente uma luta dos cidadãos, das famílias e para as famílias. Portanto, queremos mesmo que isto avance o mais rápido possível. No entanto, lá está, como é aprovado pela Assembleia da República, teremos que esperar a vontade política dos decisores políticos. Mas posso dizer aqui, caso não avance, nós avançamos para um referendo, que são 60 mil assinaturas. Portanto, vamos... Não há de ser difícil. Não há de ser difícil, não. Porque tenho notado, não é, o que as famílias querem, o que as famílias pretendem, mas não seja ter essa possibilidade de escolha. E à data que este episódio está a ser gravado, estamos em pré-campanha eleitoral. Depois, quando o episódio sair, vamos estar a uns dias das eleições.
têm tido contactos por parte dos partidos políticos quanto a este tema? Né, há pouco estavas a dizer, não é, que em campanha todos os partidos querem aumentar as licenças. Mas a verdade é que, salvo erro, na aprovação, na generalidade, foi a AD, no fundo PSD e CDS, que votaram contra. Surpreendentemente. Exato, supostamente aqui os Sim. partidos que promovem aqui a parte da família, não é? Mas depois, quando foi a votação para o Parlamento, antes da dissolução da AR, o Partido Socialista não votou a favor. Ele absteve-se. Agora, têm tido contactos por parte destes partidos que à partida vão ser governo, não é? O PS, o PSD, quanto a estes temas, ou nem sequer têm vos contactado? Nós tivemos contactos políticos com os partidos que desde sempre estiveram connosco. Ou seja, o Bloco de Esquerda, o PAN, a Iniciativa Liberal, o PCP, penso que não me estou a esquecer de nenhum, e o LIVRE. Desculpa, e o LIVRE, exatamente. Portanto, esses partidos tivemos contacto desde a primeira vez que fomos à Assembleia da República. E inclusive na nossa página de Instagram, naquele momento da vocação, eu um dia escrevia uma coisa, no outro a seguir tinha que dizer que não, porque aquilo era uma dinâmica, estava a correr uma dinâmica tão grande que mesmo as pessoas lá da Assembleia da República nem sabiam muito bem o que iria acontecer. Quase que as coisas mudava de um dia para o outro, não era? De uma hora para a outra. Sim. Eu tinha que reconfirmar aquilo 3 vezes antes de publicar alguma coisa. Agora, quando desses partidos tivemos contactos, ainda temos agora contactos, ou seja, estamos a tentar com que a lei seja de alguma forma flexibilizada para atender aquilo que realmente o poder político quer. Em relação ao PSD, também tivemos um contacto que nos alertou para a questão da partilha do pai e que também tivemos isso em consideração, tal como aumentamos o tempo exclusivo para o pai. Okay. Portanto, equiparamos aqui a lei, equipara o pai e a mãe no tempo exclusivo. Ou seja, o pai vai ter o mesmo tempo que a mãe de exclusividade. Okay. Então, nesta nova redação, a licença exclusiva, quer da mãe, quer do pai, passa a ser para ambos 42 dias, é isso? 52. 52. Não, desculpa, são 28 mais 28, portanto 56 dias. Okay. São o equivalente a 2 meses para cada um. A mãe tem que usufruir logo a seguir ao parto. O pai tem que usufruir 1 mês após o parto e depois os 28 dias até o ano do bebê. Okay. Ou seja, isto permite que a família... Pagos a 100%, obviamente. Ou seja, isto permite que a família consiga ter o bebê até 7 meses em casa pagos a 100%, se o pai quiser gozar além dos 6 meses. Também pode gozar logo a seguir ao parto e então o casal, o pai, estou a falar o pai, mas pode ser uma mulher também, usufruir se for a companheira da mãe. Portanto, a grávida tem acesso aos 56 dias logo seguidos e o pai tem 28 mais 28. Sendo que se gozar os 56 dias, a família fica ali naquele ninho de amor, que até se costuma usar essa expressão, durante 2 meses, quase 2 meses, não é? Que é muito bom, porque passa a fase do recém-nascido e começa também a fase do bebê. Sim. E para o estabelecimento até do aleitamento materno, e isso o Nuno pode falar a seguir, acho que é muito importante também a presença do pai, não é? Sem dúvida. Já agora, tocando aí nesse ponto, porque sabemos muitas vezes que na maioria dos casos de insucesso do aleitamento materno, tem também aqui muito a ver com a falta de apoio da rede de apoio próxima, não é? Se calhar com o perpetuar daqueles mitos do leite é fraco, o leite não é suficiente. Então, daqui a importância de, se calhar, um pai estar os primeiros 2 meses de vida do bebê em casa, juntamente com a mãe, também vai ter influência positiva no sucesso daquele percurso de amamentação, não? Absolutamente. Não só o pai, uma aldeia, não é? Uma rede de suporte vão ser sempre absolutamente fundamentais. É muito interessante isto do ponto de vista estatístico. Mais de 90% das mulheres querem amamentar os seus filhos quando os seus filhos nascem. Da mesma forma, os parceiros ou parceiras, mais de 80% querem ver os seus filhos a serem amamentados. Portanto, há uma vontade real de que isto aconteça. Mas depois não é essa a realidade. Não é isso que acaba por acontecer. Eu gostava de ter aqui bons números para dar-te. Efetivamente, há pouco falámos das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ok, e em Portugal, quantas crianças é que efetivamente são amamentadas em exclusivo até aos 6 meses? Tenho ideia de ter visto qualquer número que era à volta dos 20 e tal %. Eu vou utilizar aqui uma margem, porque nós não temos uma boa
ciência, temos dados, efetivamente, mas são estudos pequeninos e, portanto, eu vou dizer 20 a 30. 30 era ser muito simpático. Mesmo Talvez, assim era só 1/3 dos mesmo bebês. assim, mesmo utilizando a estatística simpática, Uhum. nós estamos muito aquém daquilo que é expectável. E isto tem várias causas. Ok, 90% das mulheres amamentam os seus filhos quando os seus filhos nascem. Uhum. Quando saem do hospital, este número já desceu drasticamente. E são 2 a 3 dias. Uhum. Portanto, já há muito a acontecer aqui nestas horas. E tem a ver, é multifatorial, tem a ver com baixos níveis de literacia, não só na população em geral, mas também nos próprios profissionais de saúde, que infelizmente não têm informação específica sobre a amamentação. Há aqui uma outra questão que é preciso falar, que é os recursos humanos a nível hospitalar são poucos e, Uhum. portanto, já se faz muito com aquilo que se tem. Portanto, eu também não quero dizer só que é falta de conhecimentos científicos, há também uma realidade muito complexa a nível hospitalar e de centros de saúde que dificulta a prestação de cuidados. O rácio profissionais de saúde utentes. É baixo Sim. e isso tem impacto na qualidade dos cuidados que são prestados. Se calhar um internamento de puerpério, se calhar uma mulher que precisa ali, se calhar de mais algum tempo de apoio ali com aquela profissional também tem outras vezes- mães a acudir. Às vezes é só preciso transmitir confiança, é Certo. só dizer a esta mulher que ela é capaz. Uhum. E este tipo de cuidados, nomeadamente os cuidados dirigidos à amamentação, têm que ser nesta fase. Eu sou médico de família, portanto, as famílias geralmente depois, quando me chegam, Uhum. já vêm com algumas dificuldades. Uhum. E depois entram, vão para casa. E isto leva-me aqui a uma outra conversa, que é, nós ainda vivemos numa sociedade muito patriarcal, Uhum. em que há um conjunto de tarefas que estão dependentes da mulher. E, portanto, nós sabemos que a mulher não acabou de ser mãe só, não Uhum. é? Não está só a dar de mamar, frequentemente tem que arrumar a casa, tratar da roupa, fazer comida, organizar Uhum. tudo. É um segundo trabalho, não é? Certo. E isto é muito importante haver um pai que esteja envolvido, ou uma parceira que esteja envolvida. É também importante haver uma mãe da mãe, não é? Uma avó, pode ser uma sogra, pode ser amiga, pode ser. É uma rede. Tudo isto vai ter benefício. Eu aqui também aproveito para dizer que às vezes a rede não é só aparecer para visitar, às vezes Uhum. pode ser aparecer para visitar, sim, mas para trazer o jantar, Uhum. para levar a roupa suja, para levar o cão à rua, para passear uma criança. Tudo isto pode ser bastante útil Sim. nesta fase. Mas isto não é a esmagadora maioria, não é a realidade das nossas mulheres portuguesas e não é esta a nossa realidade. Portanto, e continuando esta aventura, se nós tivermos em conta que esta mulher vai regressar à sua realidade profissional após 4 a 5 meses de licença, nós aqui ainda estamos a inserir um outro conjunto de desafios que fazem com que as mulheres depois acabem por desmamar. Portanto, aquilo que nós depois vemos, na realidade, estes 20, 30% das mulheres são as mulheres que são verdadeiras heroínas Uhum. e que eu tenho uma enorme admiração e que conseguem fazer aquilo que efetivamente desejaram oferecer aos seus filhos, que é o melhor que podemos oferecer aos nossos filhos, é aquilo que as crianças efetivamente querem, é ser amamentadas, não é? Mas as mulheres têm aqui um labirinto de dificuldades e desafios e está muito bem estudado aquilo que nós temos que fazer para mudar esta realidade dos 20 a 30%. Eu nem sequer falo das metas a longo prazo, porque há metas, nós temos metas internacionais para cumprir, mas eu não vale muito a pena falar delas porque não as vamos cumprir, porque Ok. não estamos a pensar do ponto de vista de saúde pública, não estamos a criar políticas de saúde para melhorar os nossos dados estatísticos e naturalmente, a licença é uma das bases destas respostas de políticas de saúde pública para melhorar esta realidade que nós temos. Sim, não podemos correr sem gatinhar primeiro, não é? Isso, claro. Reparem, do ponto de vista de saúde, é curioso, eu tenho estado a pensar ultimamente, nós quando falamos de leite materno versus leite artificial, Uhum. nós dizemos sempre, com o leite materno há menos isto, aquilo e aquilo outro, não é? Talvez devemos pensar nisto ao contrário, que é, com o leite artificial, nós temos mais obesidade, Uhum. mais asma, provavelmente desenvolvimentos, portanto, estou a falar aqui de QIs, provavelmente menores.
temos mais doenças crónicas, sabemos que estamos a criar crianças que se vão tornar adultos muito menos saudáveis. Vai aumentar os custos em saúde, vai aumentar os internamentos, não só agora, por doenças infectocontagiosas que são mais frequentes nas crianças, que são aumentadas por horto artificial, mas também daqui a 40 anos, 50 anos. Portanto, isto é um investimento fundamental, não só para as gerações, não só agora, mas também para daqui a 40, 50 anos. E os benefícios não são só para os bebês, para as crianças, futuros adultos, são também para as mulheres, para as mães que amamentam, certo? Nós sabemos que mulheres que amamentam em exclusivo têm menores taxas de cancro da mama, e isso é particularmente importante, sobretudo na forma como se faz o desmame. Nós sabemos que desmames rápidos, vamos imaginar que a mãe volta ao trabalho aos 5 meses e de repente aos 5 meses pura e simplesmente deixa de dar de mamar à criança. Nós sabemos que esta quebra súbita vai fazer com que a mama vá de repente ter que voltar ao seu estado pré-gravidez. E isto não acontece de um dia para o outro, isto demora meses a acontecer. E nós sabemos que a mulher que amamentou e que foi fazendo um desmame gradual, acompanhando o desenvolvimento da criança, e que se nós respeitarmos a criança, pode acontecer aos 3, aos 4, aos 5 anos. E relembro também que a Organização Mundial de Saúde não só preconiza os 6 meses em exclusivo, como depois também define que o tempo mínimo de amamentação são os 2 anos, e que não se deve ficar pelos 2 anos, pode continuar. E nós sabemos que se o desmame for gradual e demorar meses, que o risco de câncer da mama diminui na mulher. Para além disso, há inúmeros benefícios do ponto de vista da saúde mental da mulher. Reparem, imagine o que é de um dia para o outro dizer a uma mulher: olha, tiveste a dar de mamar durante 4 meses, fizeste um trabalho extraordinário, mas agora não tens condições para continuar e não podes mais fazer isto. E de desconforto, não é? De mamário, não é? Isso. E a mãe, se calhar, não está pronta para fazer isso. A própria mulher vai sentir que aquilo é uma imposição. Não está pronta para fazer isso e isso tem um impacto. Há depressões pós-parto e, portanto, ansiedades, mulheres que não querem regressar ao trabalho e isto é muito importante e deve ser discutido. Isto de certeza que deve estar agora na vossa fundamentação, na vossa exposição de motivos, não é? Mas recordo-me que aqui, por exemplo, o PSD questionava muito o impacto económico desta alteração legislativa. Portanto, está aqui, não é? A nível de saúde pública, quer a curto, médio e longo prazo, está aqui benefícios, portanto vai haver menos custos na saúde a médio e longo prazo. Vamos ter provavelmente adultos mais saudáveis, com menos absentismo de futuro. Portanto, estão aqui as vantagens económicas que tanto queriam falar. Eu acho que a política gosta muito de medidas penso rápido, não é? Sim. Mas esta medida não é uma medida penso rápido. É também porque efetivamente as pessoas sentem-se mais felizes, têm um índice de felicidade maior, se podemos dizer assim, não é? Mas a verdadeira retribuição desta licença será efetivamente a médio e a longo prazo, não teremos Mas dúvidas. também a curto prazo, não é? Sim, também temos. Porque assim, uma licença com a duração mínima de 6 meses paga 100%, vai se calhar fazer com que os bebés deixem de entrar na creche aos 4, 5 meses. E um bebê que entra na creche aos 4, 5 meses, muito provavelmente vai uma semana e depois está 2 em casa doente, depois vai outra, depois falta 2. Sim. E se o bebê falta à creche, os pais também a pai ou a mãe estão a faltar ao trabalho, não é? E a Segurança Social a pagar na mesma esse vencimento que não quer pagar. E o Ministério da Saúde a pagar o internamento. Exato. Portanto, a nível de dados económicos, custos, benefícios, nós temos uma colega do Nuno a fazer-nos um estudo económico sobre a saúde pública e esta medida, portanto vai ter em consideração essas variantes. Claro que é um estudo muito teórico, porque efetivamente não temos dados concretos, não é? Portugueses sobre esse assunto, mas penso que, até porque há uma coisa, nós sabemos que a licença exclusiva tem que ser gozada, mas a outra não. Pode ser ou não gozada, ou seja, quem não quiser trabalhar os 6 meses pode perfeitamente ficar em casa 6 meses, pode perfeitamente ao fim do 3º mês ir trabalhar. Imaginem que uma mulher não se sente bem em casa com o bebê, que tem depressão pós-parto, sei lá,
acontecer. pode Tem aquela acontecer, não é? ânsia de voltar à vida pré-maternidade. São, sim. são realidades diferentes. E pode na mesma, pode. Não é obrigatório a pessoa usar esses 6 meses. Claro que nós queremos isso, Lá está. obviamente. O obrigatório é o da licença exclusiva. Que atualmente são os 42, 42 dias para a mãe e os 28 para o pai, que entretanto passa para 56, não é? Portanto, Sim. esses 56 são efetivamente obrigatórios, quer para um, quer para outro. Mas depois cada um pode regressar ao seu mercado de trabalho sem qualquer problema. A questão é, quando a mulher, e agora deixa-me fazer aqui um atrás que está aqui na minha cabeça e não sei. Muitas mulheres, até no grupo de mães, que nós se calhar fazemos parte, não é? Dizem, o leite adaptado. Eu odeio essa expressão, porque o único leite adaptado ao bebê é o leite materno, não é? Eu disse aqui muitas vezes leite artificial, e efetivamente é artificial, não é? E muitas vezes dizem, o leite adaptado. E essa expressão mexe um bocadinho comigo, também gostava de deixar aqui. Podemos acrescentar ao código parental que não se usa leite adaptado a falar das fórmulas infantis. Pronto, mas voltando à questão da lei, é importante referir que com esta liberdade, não é, de que nós damos às famílias, a família também pode querer os pais também podem querer ir trabalhar após os 56 dias. Claro que não é de todo o recomendado. Mas não são obrigados a tirar os 6 meses. Não são obrigados a tirar. Só os 56 dias. Só os 56 dias, quer um, quer outro. E como eu estava a dizer, a colega do Nuno está a fazer esse estudo, uma médica, que vai dar em número, que depois vamos partilhar com todos, inclusive com os decisores políticos, em números o que é que esta medida vai trazer de bom e de menos bom, que vai ter, claro, um impacto económico bastante acentuado, obviamente. Mas se calhar pesando custo-benefício, Claro. que era curto, médio e longo prazo, sem dúvida que trará mais na benefícios. economia, o ROI vai ser extremamente elevado. Exato. Beatriz, e quem são atualmente as pessoas por trás do movimento por uma licença de 6 meses? Olha, como dissemos, nós somos efetivamente famílias. Muitos de nós já não vamos sequer usar a lei. Portanto, nós temos a Graça Gonçalves, que é pediatra, a enfermeira Ana Lúcia, que é também consultora de lactação. Temos a Cristina Pincho, a Cristina Novaes, que também é médica pediatra, a Rita Cabrita, que é médica de família, o João Alves, que é médico de família, a Margarida, que é a nossa jurista, o Ricardo Campos, que é gestor, o Nuno e a Carlota Veiga Macedo. E a ti? E eu, sim. E eu. Pronto. Então, como está na vossa identificação, mesmo menos na vossa descrição que apanhei na vossa página de Instagram, ou seja, é mesmo um movimento de famílias e para as famílias, não é? Mesmo aqui de cidadãos apartidário e da sociedade civil. Ou seja, como está na vossa descrição, ou seja, na vossa identificação na página de Instagram, ou seja, de famílias e para a família, não é? Exatamente. Boa. Agora, para terminarmos, uma questão que talvez vos faça pensar um bocadinho mais. Beatriz, começo por ti. O que é que os teus filhos já te ensinaram ou te ensinam melhor do que qualquer livro de parentalidade? Essa pergunta é muito, muito difícil. Muito difícil. Primeiro, olha, o clichê, mas é verdade, ensinaram efetivamente que é o amor incondicional. Porque se há alguém que eu me ponho à frente de uma bala é dos meus filhos, não é? Não faço isso por mais ninguém, mesmo que tentem. Depois, ensinaram efetivamente que é nos erros que está a verdadeira aprendizagem. Ou seja, nós precisamos de errar para aprender. Isso aprende-se desde bebê, não é? Os bebés quando caem tentam logo pôr-se de pé. E por fim, ensinaram-me uma coisa que eu levo mesmo para o resto da minha vida, que é não me permitir desistir. Ou seja, estar sempre a lutar. Aliás, há uma coisa que até ontem a Cristina do nosso grupo me disse, que é: uma mãe quando nasce é uma verdadeira doutorada em crise. Eu acho que é isso. Nós começamos a ter noção de efetivamente o que é a crise e como resolver essa crise. Sim, ficamos doutoradas em gestão de crise. Exatamente. Sem dúvida. Mas devia ter só um mestrado, não devia precisar de ser doutorada. Pois, infelizmente, a sociedade permite. Tem que nos colocar mais peso em cima. Nuno, e a ti? O que é que os teus filhos te ensinam ou já te ensinaram melhor do que qualquer livro de parentalidade? Pronto, a Beatriz deu aqui uma resposta muito mais esperta que a minha, mas aquilo que me veio logo à cabeça foi na gestão das emoções do pai. Falando aqui de mim propriamente, eu acho que há emoções que nós sentimos na parentalidade
muitas delas espetaculares, ótimas, desde o segundo em que eles nascem e sentimos todo aquele turbilhão de emoções, mas depois nos desafios que vão surgindo, nas tristezas, nas irritações, nas zangas, toda essa gestão de emoções é um enorme desafio constante, e é uma aprendizagem enorme, muito grande, e, e é sempre uma longa caminhada que é muito engraçada e gira de se fazer. Sem dúvida. Beatriz e Nuno, obrigada mais uma vez. Obrigado, Obrigada a nós. nós. Espero mesmo que esta alteração legislativa entre em vigor o mais rápido possível. Eu já não a vou apanhar, mas por outras famílias que venham a poder usufruir de uma licença de 6 meses, paga a 100%, ou seja, sem qualquer perda de rendimento. Está, é muito importante para as famílias, mas também aqui principalmente para os bebês e para deixar de haver bebês entrarem em berçários aos 4, 5 meses. Acho que é mesmo muito importante. Obrigada que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!